E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus para você em Apocalipse capítulo 3, que tem um tema: a quem você tem dado ouvidos? É o tema dessa mensagem. A quem você tem dado ouvidos? Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Deus escreve as 7 cartas da Ásia, e cada uma delas, no final, ela vai se portando primeiramente ao anjo da igreja, e depois ele fala, como diz no 3 aí: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podemos assentar, somente isso. Glória a Deus. Quem tem dado ouvidos, ou quem tem ouvidos, melhor dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sinal que o Espírito de Deus, ele tem falado e tem ensinado a sua igreja. Amém, irmãos? O Espírito de Deus, ele vai usando a boca dos profetas para falar. É claro, todo profeta ao qual também quer dar ouvidos a esse Espírito divino, né? Esse Espírito que é santo. Quando a Bíblia fala de Espírito Santo, não é porque o nome dele é Espírito Santo, ele é um Espírito, só que é santo para poder fazer separação daquilo que é profano ou daquilo que é mal para aquilo que é benigno ou que é de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, igual a gente costuma sempre estar falando. Então, aqueles que dão ouvidos a alguma coisa, nós entendemos que é aquela pessoa que tem parado e tem ouvido conselhos de alguém, aquele que tem ouvido alguma coisa e tem adotado na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Então nós podemos entender primeiro uma grande pergunta que nós devemos responder: a quem nós temos dado ouvidos como servos do Senhor? Quando a gente diz que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não é isso? Nossos pecados foram lavados, a autoridade de Deus está sobre nós, somos selados como propriedade do Senhor, como coroa da criação de Deus, a qual agora somos remidos, libertos da maldição do pecado. A nossa casa foi limpa e adornada, porém, todavia, essa casa ela tem que ser edificada sobre a rocha. Essa casa não pode estar vazia em busca de ouvir vozes de espíritos mundanos ou do nosso próprio espírito natural. Porém, todavia, aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda e as pratica será assemelhado ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E vem rios, vem tempestades, vem tribulações, vem ventos, vem setas, vem tantas outras coisas, mas vai dar ouvido à palavra de Deus, vai dar ouvido ao Espírito de Deus, aquele que pairava sobre as águas, aquele que derrama da vida em Cristo Jesus. Então aquele que ouve verdadeiramente o Espírito de Deus, esse verdadeiramente gozará da verdadeira vida em Cristo Jesus. Então a gente pode entender que quem tem ouvidos, ouça o que? O que o Espírito diz às igrejas. Sinal que a gente pode dar ouvido a outras coisas também. A gente pode dar ouvido, por exemplo, ao nosso próprio Espírito. Esse Espírito que está aqui, escrito no Apocalipse em grego, fala do Espírito de Deus. Olha, quem tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus. Mas pode ser o Espírito humano. E quem nós podemos às vezes ouvir o Espírito humano? A gente pode observar o povo de Israel quando pede um rei a Deus. Deus sempre quis governar o povo. Deus sempre quis ser o rei e senhor de toda a humanidade. Porém o homem, em sua soberba, em sua vaidade, pede para Deus um rei que o representasse diante dos outros reinos, que defendesse as suas guerras, o líder que eu pudesse olhar e ver que está na frente de batalha. E Deus pega e aponta para Saul.
Só que quando Deus aponta para Saul, não é um rei segundo o coração de Deus, mas segundo o espírito dos homens, ou segundo o coração dos homens. Quando a Bíblia fala que do coração procede toda a ruína, toda a maledicência, ele está falando dessa bomba de carne que joga sangue para o seu sistema do seu corpo, mas está falando da sua mente, do seu entendimento. Então, o povo pede um rei segundo o seu entendimento, ou segundo o seu espírito, ou segundo a sua vontade. E o que acontece? Deus aponta ali o rei que vocês estão pedindo, e quando o rei Saul começa a governar ao povo, você vai ver que depois ele é um rei que se desvia da presença de Deus, ele é um rei todo confuso, ele é um rei que vai consultar a bruxa ou o espiritismo, é um rei que desobedece a Deus. Ou seja, quando eu começo a andar pelo meu próprio espírito, eu não consigo discernir verdadeiramente aquilo que é bom e aquilo que é ruim, porque tem muitos projetos que aos olhos dos homens parece ser muito bom, mas no fim o seu caminho é a morte. Cuidado quando você ouvir os seus próprios pensamentos. Eu acho que deve ser assim, eu acho que devo fazer isso, eu acho que devo falar aquilo, eu acho que devo proceder dessa maneira. Eu vejo também que as minhas reações têm que ser assim, como a gente viu no próprio de manhã na escola bíblica dominical, sobre o fruto do Espírito. Quando nós nos deixamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente Ele me conduz pelo fruto do Espírito. Mas quando me deixo ser levado pelas minhas paixões e pela minha carne que luta contra o Espírito, ando no caminho de morte e também de condenação. Cuidado com o espírito ao qual você tem dado ouvido. Não ouça o seu espírito, porque o meu espírito é tendencioso a ir pelo caminho errado. Mas também tem outro espírito que eu posso dar também ouvidos, a espíritos demoníacos, a espíritos perturbadores. Onde é que eu vejo isso na palavra também? Saul era um homem que às vezes o demônio ia lá perturbar a sua mente, perturbar o seu entendimento. Para ele via mal em tudo, em todas as coisas. As pessoas eram seus inimigos, não via as coisas da maneira que deveria olhar com os olhos bons. Às vezes, irmãos, se nós dermos vazão para espíritos demoníacos que sopram nos nossos ouvidos, isso pode tirar a gente do nosso eixo. Sabia que pode tirar a gente do eixo, do nosso entendimento? E Saul era perturbado nisso. O que diz Efésios capítulo 6, versículo 10? Que nós deveríamos usar o escudo da fé para o que? Resistir ou nos defender dos dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados, irmãos? Às vezes são palavras contrárias, que você não vai conseguir, que você é pior, que você, olha, aquela pessoa que está do seu lado, desconfia dela, aquela pessoa está querendo te derrubar, e por aí vai, meu irmão. Muitas coisas, espíritos demoníacos podem influenciar a mente das pessoas. Mas, porém, todavia, louvado seja Deus por isso, nós temos o Espírito de Deus, que pode nos conduzir pelas suas veredas da verdade. Mas basta a gente não dar ouvidos ao nosso espírito e nem também espírito demoníaco, porque a gente precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele possa fugir de cada um de nós. Então, quando eu faço isso, eu começo a ouvir o Espírito de Deus, a praticar a fé, a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, a fé, a alegria, que são o fruto do Espírito Santo de Deus, e começar a praticar tudo aquilo quanto Ele tem me ensinado, tudo aquilo quanto Ele tem me conduzido, como conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. E chegando lá, o diabo tentando, mostrou a pedra para ele: olha, transforma a pedra em pão para matar a sua fome. E o Espírito de Deus conduzindo Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos com coisas naturais,
coisas que estão diante dos nossos olhos, que podem nos conduzir para fora dos caminhos do Senhor, mas temos que dar ouvidos ao Espírito de Deus, porque esse me conduzirá para a vida eterna. Depois leva Jesus para o alto monte e mostra todos os reinos da terra, e fala: se prostrado me adorares, te darei todas essas coisas. E Jesus também pelo Espírito fala que somente a Deus se prostrará e somente a Ele prestará culto. Servo de Deus que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, não está preso às coisas do mundo. O seu sucesso não está na riqueza, o seu sucesso não está na posição social que ele vive, no status ou no dinheiro que está na conta bancária dele. Nosso sucesso está em ouvir a voz de Deus, ser conduzidos por Deus, ter o discernimento das coisas espirituais. Eu estava sentado aqui, estava olhando aqui algumas situações e falando para Deus: meu Pai, me conduz, me revela, me dá entendimento para entender os espíritos que chegam até nós, que é um dos dons do Espírito Santo, né? Discernimento dos espíritos, se vem de Deus ou se vem do diabo. Porque hoje, irmãos, está difícil você compreender o coração de alguém. Às vezes vem aqui pedir uma ajuda na igreja, né? Às vezes a pessoa está precisando mesmo, mas a gente está tão desacreditado com a humanidade que a gente julga que a pessoa sempre está querendo às vezes tirar um proveito, e às vezes não está tirando proveito, está precisando mesmo. Como entender essas coisas? Só o Espírito Santo pode nos revelar. Entender a intenção real do coração de cada pessoa que pode chegar diante de nós pedindo socorro. Às vezes pode estar armando, como às vezes também não. Você consegue discernir isso? Só espiritualmente você consegue discernir isso. Por isso que é importante nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Certa igreja, uma dessas 7 cartas que Deus escreve para eles, fala assim: olha, vocês têm um aspecto de igreja viva, mas no fundo vocês estão mortos. Seria bom, outra igreja, que você fosse quente ou frio e não morno, porque se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca, porque vocês são pobres, nu, miseráveis. Igrejas que pregam a palavra, que falam de Deus, que louvam a Deus, mas que perderam a sensibilidade de Deus. Chega para Efésios e diz assim: ó, o anjo da igreja, é necessário que você retorne ao primeiro amor, porque eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Porque igrejas que tamparam seus ouvidos para Deus, igrejas que estão agora fundamentadas e firmadas nos seus próprios pensamentos, dentro da visão do pastor, dentro da visão do líder que está ali à frente, esquecem de consultar a Deus, de orar a Deus, de pedir discernimento a Deus, de pedir orientação, conselho ao Senhor, para fazer tudo quanto é da vontade de Deus e para a glorificação de Deus, e não para ter auge, nem sucesso e nem posição como líderes eclesiásticos cheios de fortuna de Deus. Precisamos, irmãos, abrir os nossos corações para buscar essa sensibilidade do Espírito Santo, porque senão trilharemos caminhos de morte. É uma verdade. Hoje Deus tratou poderosamente conosco aqui nessa manhã. Falamos sobre perdão, falamos sobre santificação, falamos de alegria, falamos de disputas que às vezes acontecem dentro das igrejas, que é algo totalmente contrário à vontade de Deus. Falamos por sermos um corpo em Cristo e devemos estar totalmente em harmonia com Deus e com os irmãos.
Que espírito estamos ouvindo? Porque a Bíblia fala que nós não devemos endurecer o nosso coração quando a palavra de Deus vir até nós. Que a nossa carne deve ser subjugada e derrotada pelo Espírito, para que possamos glorificá-lo e sermos obedientes a Ele. Irmãos, não permita que diante de você se crie uma barreira para que você seja abençoado em Cristo Jesus. Às vezes criamos barreiras, muralhas, e não somos abençoados. Por quê? Porque não queremos obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Se teu irmão fala mal de você, fale bem dele. Não é isso? Pague o mal com o bem. Suportai-vos uns aos outros em amor, porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas o Espírito de Deus ministra no nosso coração nessa noite sobre todas essas coisas. E a quem você vai dar ouvido, meu irmão? A sua consciência magoada, a sua consciência entristecida, ou você vai liberar essas barreiras que estão atrapalhando a sua caminhada com Cristo e deixar que o Espírito Santo verdadeiramente derrame da sua graça sobre a sua vida? Não impeça a bênção de Deus na sua vida. Não impeça. Antes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem falado às igrejas. Vivemos momentos apocalípticos. É o fim de todas as coisas, irmãos. É o fim dos tempos. Jesus a qualquer momento vai tocar a trombeta. Eu creio nisso, amém? A igreja crê nisso? Crê ainda que Jesus há de vir arrebatar a sua igreja? Vivemos momentos difíceis ou não vivemos momentos difíceis? Mas ele diz que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, esse verdadeiramente ganhará. Porque estreito é o caminho que leva à salvação, mas largo é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ele. É ou não é verdade? Se nós, irmãos, colocarmos essas dificuldades na nossa caminhada, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Mas se você abrir o seu coração para o Espírito de Deus, Ele verdadeiramente vai transformar a sua vida. O irmão estava contando um testemunho aqui hoje, falando sobre a esposa brigou com o marido, e o marido agrediu o marido agrediu a esposa. Aí parece que a mãe foi conversar com o genro, acabou sendo agredida também pelo genro. E o pastor estava chorando por tamanha situação difícil que ele estava vivendo. E eu estava lecionando ali, eu estava falando assim, irmãos, isso é a batalha do Espírito de Deus com a carne do irmão. Porque às vezes a nossa carne quer lavar a nossa honra com as nossas próprias mãos. Mas o Espírito de Deus, ele disse que nós devemos perdoar. Até um irmão, foi um irmão que falou 70 vezes 7, nós devemos perdoar. Realmente, verdadeiramente temos que perdoar. Mas o nosso eu, o nosso espírito, a nossa carne, a nossa alma quer nos conduzir por um caminho carnal. Mas o Espírito de Deus quer nos conduzir por um caminho de vida e paz. Por isso que o perdão é de extrema necessidade. Por isso que ouvir o Espírito de Deus é de extrema necessidade. Se não, irmãos, nós vamos ter uma vida cristã de derrota. Não vamos ser vitoriosos na nossa caminhada. Mas eu creio que nessa igreja Deus tem falado, e que existe uma igreja aqui que dá ouvido ao Espírito de Deus. Então ouça, irmão, o que o Espírito diz para você nessa noite, e seja abençoado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês no nome de Jesus. Fique com esta palavra da parte do Senhor nessa noite.